Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A motivação desse vídeo foi devido a alguns comentários de alunos e outros estudantes e usuários também do QGIS que a gente conversa, tá? Que obtinham muitos erros na hora de fazer algum processamento de arquivo, sejam eles raster ou shape, enfim, tá? E na maioria das vezes, esses erros poderiam ser evitados com boas práticas. Então eu fiz aqui um esqueminha para a gente seguir. Eu vou apresentar algumas boas práticas de como trabalhar num arquivo, um projeto SIG, tá ok? E além disso, vou fazer uma introdução também do arquivo QGZ, que é o arquivo de projeto do QGIS, para que serve, o que ele é, que algumas pessoas que estão iniciando ainda têm um primeiro contato, não tem obrigação de saber, obviamente, né? Mas é sempre bom ter consciência do que você está fazendo, né? O porquê que você faz as coisas, como as coisas funcionam. Então vamos lá, tá? Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é o arquivo QGZ, tá? Então, lá abrindo o arquivo nosso QGIS, a aparência que vocês têm no QGIS, eu vou abrir semelhante a essa, talvez mude alguma coisinha, mas basicamente é isso. E quando nós vamos aqui na guia projeto, a gente vem aqui em salvar como, né? Ele pede aqui um caminho, tá? Vou colocar aqui documentos, por exemplo, aula boas práticas. E vou criar aqui só um teste, tá? Vou chamar teste, deixa eu deixar a letra minúscula. Teste 1. E aqui está o formato QGZ. Também tem o formato QGIS, que é a versão antiga, tá? Então, a partir de agora, vocês podem usar o QGZ. Eu vou clicar aqui em Save. Beleza? Esse asterisco aqui indica que o arquivo não foi salvo. Se eu clicar aqui, agora ele está salvo, tá? Então, vamos lá. O que é o arquivo QGZ? O arquivo QGZ, ele é referente ao projeto QGIS. Ele não tem nada a ver com os arquivos que podem aparecer, que você vai carregar aqui em algum momento, tá? Sobre a edição desses arquivos. Vou mostrar um exemplo que é bem mais fácil de compreender. Eu vou adicionar aqui um arquivo shape. Vou pegar aqui, vou fazer bem passo a passo aqui, essa primeira vez. Então, a gente vem aqui em camadas, adicionar camadas vetorial. Ele vai aparecer aqui uma janela para vocês, semelhante a essa aqui. Vou reduzir para ter um espaço, beleza. Vou procurar o arquivo, meu arquivo de trabalho está aqui na aula. Vou pegar aqui essa pasta e vou pegar aqui o arquivo shape, tá? Podem ver, reparando, né? Vamos aproveitar aqui, que já apareceu aqui o teste1.qgz, certo? Eu vou abrir aqui o arquivo shape, abrir, adicionar e close. Beleza? Então vamos lá. Aqui está o nosso arquivo shape que foi aberto, referente aos solos do Brasil, as classes de solo do Brasil. Aqui já apareceu, está com uma única cor que nós não classificamos ainda. Então vamos ver o seguinte, ó. Vou salvar agora, beleza? Então, o que acontece? Uma vez carregado o arquivo dentro do projeto, salvo o projeto, já salvo aqui, ó, clicando em salvar. A partir de agora, toda vez que eu carregar o projeto QGZ, né, o nosso teste1.qgz, automaticamente ele vai trazer já esse arquivo carregado do jeito que nós deixamos, certo? Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou dar aqui um arquivo novo e vou lá abrir o nosso arquivo teste1.qgz. Abrir, tá? Vamos lá, documentos, aula GEL Boas Práticas, está aqui o nosso QGZ. Clicar em abrir e está aqui. Beleza? Do jeitinho que nós deixamos. O QGZ serve só para isso? Não. Claro que não. É o seguinte, se nós viermos aqui agora
E vamos classificar, por exemplo, tá? Botão direito, propriedades. Vamos aqui classificar por categorização. Vamos colocar aqui a primeira classe, cores aleatórias, vamos classificar. Vamos aplicar aqui, ó. Ok. Então ele pintou aqui, né? Referente a cada classe, atribuiu uma cor e pintou o nosso mapa. Beleza? Reparem bem que ainda eu não salvei, tá? Ó, tá aqui o asterisco e eu não vou clicar no botão salvar. Se eu fechar agora, der um arquivo novo, ele vai perguntar se eu quero salvar. Então, ó, cliquei em novo. Eu vou colocar aqui, ó, fechar sem salvar. E vou abrir novamente o nosso arquivo QGZ. Teste1 QGZ, já apareceu aqui na nossa pasta. Vou abrir. Reparem, ele está aqui naquela cor sólida. Por quê? Porque nós não salvamos. Agora eu vou fazer o teste para vocês verem se funciona realmente, né? Botão direito, propriedades. Vamos aqui em simbologia, categorização. Vamos escolher aqui a coluna. Vou colocar o 1, beleza? As cores aleatórias. Classificar. Aplicar, ok, beleza, tá aqui todos os nossos solos, né, as classes para cada região, e eu vou clicar agora aqui em salvar. Então, o que esse salvar faz? Esse salvar daqui, ó, ele salva o arquivo QGZ, e o arquivo QGZ, por sua vez, salva, digamos assim, a perfumaria, a maquiagem que nós fazemos nas nossas layers. Então, o QGZ é responsável por fazer esse controle. Espero que vocês tenham captado a ideia, tá? Se eu vim aqui agora, por exemplo, ó, mandar trocar essa cor que realmente eu nem sei onde é que ela tá, vamos pôr aqui, por exemplo, uma cor bem chamativa para a gente achar. Aqui, vamos pegar esse magenta aqui, vamos dar um ok. Eu nem sei, vamos zoom para a camada, ele nem vai aparecer aqui. Afloramento de rocha, ó, vamos dar um zoom aqui, ó, ele está desmarcado, ó. Eu alterei a cor, vou clicar em salvar e beleza, tá? Inclusive o zoom, ó, se por exemplo eu vim aqui dar um super zoom agora, clicar aqui em salvar. Se eu não me engano, quando eu fechar e abrir de novo, ele vai salvar, vai abrir desse jeitinho aqui, tá? Vamos testar? Abrir, teste QGZ, tá aqui, ó, do jeito que nós deixamos. Beleza? Então o QGZ é sempre referente às configurações, a maquiagem que a gente faz aqui nas nossas layers, tá? Quando eu edito, como nós já vimos outras vezes, né? Editou o arquivo em si, eu tenho que salvar o arquivo no momento que eu fecho a edição dele. Então, uma vez que nós já compreendemos para que serve o arquivo QGZ, a gente vai aprender agora algumas outras boas práticas, tá ok? Então, vou dar aqui um arquivo novo, beleza? Vou lá no meu diretório que eu estou trabalhando, que é esse aqui, e vou apagar o teste1. Beleza, vou deixar só esse arquivo cheio que a gente pode ver daqui a pouquinho novamente. Então vamos lá para o nosso guia da aula aqui, beleza? Então vamos lá, o que o arquivo QGZ faz, tá? Ele carrega e salva as layers do projeto, né, que você estava trabalhando. Também salva os estilos, as features também que nós podemos carregar lá no nosso projeto. E também o último canvas, né? Por exemplo, lá nós deixamos lá com um zoom específico em algum lugar e salvamos. Ele vai carregar do jeitinho que nós deixamos lá o último zoom, tá? Esse é um dos exemplos possíveis. Então isso é basicamente o que o arquivo QGZ faz. E o que ele não faz? Ele não salva os arquivos das camadas, seja ele vetorial, raster, etc. Ele não salva as layers temporárias, tá? Você gerou lá uma camada temporária por algum motivo. Ele não vai salvar isso.
E também ele não salva a edição de features ou características. Você editou lá uma coluna de um arquivo shape, tá? Ele não vai salvar. Então o arquivo QGZ, lembrando sempre, é, entre aspas, né, referente à maquiagem da sua layer e também, ou dos estilos, né, no caso, acho que fica mais apropriado. E também aquela parte de visualização, como que se deixou, ele carrega bonitinho e etc. Beleza? Vamos falar agora então de boas práticas para a gente evitar erros no momento do processamento dos dados. Então é o seguinte, toda vez que vocês forem trabalhar com um projeto no QGIS ou qualquer outro projeto SIG, seja no software no Grass, no Spring, no TerraView, entre outros, né, até no próprio ArcGIS, se for o caso, tá? Sempre faça uma organização do diretório de trabalho, tá? Então, vou estudar algum projeto, vou fazer algum projeto. Primeira coisa que se faz, vai lá no seu gerenciador de arquivos, seja de qual for, vai lá em documentos, na pasta desejada e cria uma pasta com o nome referente ao seu projeto. Nesse exemplo aqui, eu já criei a aula GEL Boas Práticas, tá? E dentro dessa pasta aqui, você pode copiar os seus arquivos, seja de qual for, tá? Shape, raster, etc. E se vocês forem mais organizados ainda, quer deixar mais personalizado, vocês podem criar uma pastinha para cada arquivo que vocês forem gerar. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui esses 5 arquivos que compõem um único shape, tá? O que eu posso fazer? Eu posso tranquilamente, para ficar mais organizado, criar aqui uma subpasta com o mesmo nome do arquivo inicial aqui, né? E jogo aqui todos esses meus arquivos dentro dessa pasta, ok? Então aqui, ó, eu tenho documentos, aqui tem o arquivo Boas Práticas. Dentro eu tenho uma subpasta chamada Brasil Solos, e dentro dessa pasta aqui eu tenho os arquivos referentes a essa pasta aqui, que é o Brasil Solos, tá, ok? Digamos que criar aqui subpastas é um capricho a mais, mas se vocês fizerem, melhor. Eu vou manter aqui fora da subpasta, tá? Só mostrei para vocês porque são poucos arquivos e eu não vejo necessidade de ter uma subpasta neste momento. Beleza? Então vou voltar aqui e vou apagar esta subpasta. Então voltando, ó, nós temos aqui documentos. Tem aqui dentro de documentos tem a pasta Aula GEL Boas Práticas. E dentro dessa pasta aqui eu tenho esses arquivos que compõem lá o nosso shape. Beleza? Então, tá ok. Uma vez criada a sua pasta e você copiou os seus arquivos, caso já tenha um, se não tiver também não tem problema, a gente vai lá para o QGIS. Tá? Vamos lá para o QGIS. O QGIS vai estar aqui. Vocês vão estar com o QGIS sem nenhum projeto, em branco, certo? E a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui em projeto, certo? Salvar como, vai na pasta de trabalho, tá? Sempre é bom, eu gosto de procurar aqui e especificar bem bonitinho. Aula GEL Boas Práticas e vou escrever aqui o nome do arquivo. Eu vou chamar aqui de proj underscore ou underline boas práticas, tá? Arquivo formato QGZ. Eu já vou adiantar uma coisa, eu vou repetir várias vezes isso, mas sempre que vocês forem criar um arquivo, um diretório de trabalho, não usem espaço entre as palavras, acento, cedilha, caracteres especiais e qualquer coisa estranha, tá? Usem letras sem acento e sem espaços, tanto para pastas, né, diretórios, ou para nome de arquivos. Por favor, isso é um fator que mais, que gera erros comuns, assim, erros que não deveriam ocorrer,
entre o pessoal mais novo. Então, trabalhando com SIG, por favor, não deixem espaço em nome de arquivos e diretórios, não usem acentos, cedilha e caracteres especiais. O que é caractere especial? É porcentagem, jogo da velha, arroba e etc. Ok? Vamos salvar aqui então. E aqui agora eu já tenho meu arquivo Os Boas Práticas. Está aqui o asterisco, vamos clicar em salvar, está salvo. Se eu for lá para minha pasta de trabalho, já apareceu aqui, ó, Boas Práticas QGZ. Beleza? Então vamos lá. Comentei aqui então, ó, evitar, né, acentos, espaços e caracteres especiais. Voltando nas boas práticas, nós temos, né, mantenha os arquivos no mesmo caminho. O que isso significa? Tá? Se você for salvar aqui um novo arquivo referente a esse projeto, coloca tudo nessa mesma pasta. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui em QGIS. Tá aqui o nosso projeto Boas Práticas. Eu vou adicionar aquele nosso arquivo shape do solo, tá? Vamos vir aqui agora, eu vou fazer de um jeito mais preguiçoso, digamos assim. Vou chamar aqui o nosso arquivo shape, ó. Tá aqui bonitinho, só vou arrastar aqui, beleza. E tá aqui o nosso arquivo shape, tá? O que nós vamos pintar ele aqui também para ficar mais, a visualização mais agradável, categorizado. Eu vou pegar aqui o primeiro, classificar, aplicar, beleza, tá feito, tá? Então tá aqui o nosso mapa. E ok, vamos ver aqui tela de atributos. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor que eu quero nesse mapa aqui, ó, deixar somente os polígonos, né, somente as regiões que possuem a simbologia, por exemplo, vamos pegar aqui água, tá? Eu quero ver só onde tem água aqui, por exemplo. Eu quero salvar um arquivo shape que contenha somente os elementos água. Então, tem diversas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer de um jeito aqui, só para a gente trabalhar, né? Vou fazer de um jeito mais passo a passo, tá ok? O que eu vou fazer então? Vou fechar aqui, venho aqui com o botão direito, salvar ou exportar, desculpa, salvar feature como, vou formato arquivo shape, ó, ele já procurou aqui outra pasta, tem que mostrar para ele qual que é a minha pasta de interesse que quero salvar o arquivo, não ia salvar no lugar errado. Vou salvar ele aqui e eu vou chamar aqui de aulas boas práticas e vou colocar aqui, ó, água, somente os elementos que tem água para eu saber, tá? Vou salvar, vou dar um ok, já deixei aqui marcado para adicionar automaticamente aqui na minha janela. Beleza, tá aqui o água. O browser e o solos continua bonitinho. E aqui está a nossa água, que é o nosso arquivo que a gente vai editar para deixar somente as regiões que são classificadas como água. Eu vou lembrando que eu vou fazer do jeito mais passo a passo, tá? Então eu venho aqui, tabela de atributos, ó, já posso salvar, né? Porque se por acaso der algum erro, eu posso só reabrir o projeto, ele já parte daqui novamente. E reparem que agora, lá na minha pasta de trabalho, eu vou ter aqui os arquivos que formam o nosso shape água, tá? Então aqui eu já tenho 10 arquivos, certo? Vamos lá então. Vamos vir aqui, marca aqui o água, tabela de atributos, vamos ligar aqui o modo edição e vamos editar aqui, vamos colocar aqui, selecionar features ou feições usando uma expressão, tá? Então a gente vai chamar o seguinte,
Vamos aqui em Fields, Campos e Valores. Eu vou trabalhar aqui no Comp 1, tá ok? Eu vou escolher, eu vou selecionar todas as colunas que contém a palavra água, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, Comp 1, dá 2 cliques, coloca aqui igual, se eu não me engano, não, é só um igual aqui agora, se eu não me engano, depende a linguagem, mas acho que aqui é só um mesmo. Uma aspa, tá? Aspa simples no nome da palavra, água. Beleza, ele já deu aqui um preview, tá? Vou clicar aqui, selecionar feições. Beleza, deu certo, ó. Ele já selecionou aqui na tabela de atributos e também aqui no shape todos os elementos que correspondem à água nesse arquivo shape, tá? Só que é o seguinte, ó, se eu clicar aqui na lixeirinha agora, ele vai excluir esses elementos aqui, essas feições, e eu quero excluir as demais. Então eu venho aqui e coloco inverter seleção, ó, que é este ícone aqui, ó, invert selection. Beleza, ele selecionou todo o resto. E agora eu clico aqui na lixeira e ele mandou, tá pedindo para confirmar, né? Vou confirmar, beleza, aparentemente não ocorreu nada, mas ó, se olharem aqui agora a tabela de atributos, ficou só água, certo? Todas as linhas têm aqui somente o água, e para salvar esse arquivo água aqui, essa camada, eu tenho que usar esse save aqui, ó, porque ele é referente à edição desse arquivo. Ó. Vou relembrar agora, ó, esse botãozinho save é só para salvar o projeto. Esse ícone save aqui, ó, vai salvar o arquivo água lá, a camada água. Salvar, fecha o modo edição. E beleza, opa, aparentemente não aconteceu nada, mas se eu desmarcar aqui a visualização dos solos, ficou somente as feições que correspondem à água no nosso mapa. Beleza? Então se eu salvar aqui o projeto, ele vai abrir aqui novamente do jeito que está. Vamos testar? Vou dar aqui um arquivo novo, abrir projeto Boas Práticas, né? Já fui direto, ele abriu do jeito que estava. Beleza? Ok, então, tá? O que mais que a gente pode comentar aqui? Vamos voltar para o nosso guia, tá? Mantenha sempre as coisas simples, uma organização simples, não precisa criar 3, 4 níveis de subpastas, é desnecessário, no meu ver, tá? Então, crie uma pasta. E no máximo eu acho que mais um nível aqui de subpasta, caso você queira um para cada conjunto de arquivo, tá? Se vocês quiserem, quero deixar tudo num arquivo, uma pasta só, ok, não tem problema, tá? O que mais que nós temos aqui? Já comentei se necessário subpastas e, obviamente, né, uma pasta, né, ou um diretório para cada projeto. Por favor, não misturem as coisas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a gente for ver aqui, ó, está tudo bonitinho, ó. Arquivo QGZ e o arquivo Brasil Solos e os arquivos aqui referentes ao Shape Água. A pergunta é, o que acontece se você salvar o arquivo ou mover o arquivo numa pasta não correspondente ao projeto? O que acontece, tá? Se eu mover agora aqui, vamos supor que por algum motivo eu movi esse arquivo, eu vou mover, tá? Vou dar um Ctrl X de recortar e vou jogar aqui em músicas, por exemplo, tá vazia. Joguei aqui o arquivo. Vou dar aqui um arquivo novo, né, para ele zerar. Tá zerinho aqui. O arquivo aqui agora está limpo. Vou voltar aqui na minha pasta do projeto, documentos, aula GeoBoas Práticas, e obviamente
Está aqui o Brasil Solos e o Proje Boas Práticas. Quando eu for reabrir agora esse projeto, o que vai acontecer? Ele vai procurar aquele arquivo água, porque nós salvamos, né? Ó, editamos e está lá o arquivo água. Vamos ver o que acontece. Boas práticas. Ele me avisou, ó, água, vetor, água, shape, ó. Ele não consegue achar, não consegue lidar com essa camada. A gente pode colocar aqui um auto find, se der sorte ele vai achar, para remover as camadas que não está achando, né? Ou ele mantém aqui e vai continuar o aviso porque ele não consegue encontrar, né? Tá, então é isso que acontece. Na prática, aqui é só um exemplo, mas na prática o que pode acontecer? Vocês fazem todo o projeto sem querer mover um arquivo, copiou a pastinha lá para um pendrive que está o seu projeto e mandou lá para o seu cliente. Chega lá no cliente, o cara não consegue abrir a camada água, né? Nesse caso aqui, porque estava lá num outro caminho, estava numa outra pasta. O que acontece, tá? Um erro que acontece com frequência. Eu vou fazer aqui, vou remover essa camada porque não nos interessa mais. Eu vou fazer o seguinte, está aqui o nosso Brasil Solo. Eu vou repetir aqui o nosso mesmo exemplo, tá? Eu vou até apagar aquilo lá para não dar complicação. Vou vir aqui em música, vou apagar isso aqui, apagamos, certo? Vamos voltar para cá. Então tá aqui, ó, nosso documentos, aula Geo Boas Práticas. Então vou dar aqui um outro exemplo de um erro comum que acontece, tá? A pessoa veio aqui, vamos fazer aqui agora, por exemplo, vamos pegar somente o que tem dunas, por exemplo, tá? Nome dunas na coluna 1. Então, eu vou só dar um salvar como para a gente não perder o arquivo original, né? Exportar, salvar features. Sempre, quando forem salvar, sempre clique nos 3 pontinhos e indiquem o caminho inteiro, tá? É chatinho, mas é bom que evita problema. Dunas. Só que é o seguinte, o propósito agora é mostrar um outro tipo de erro. O que acontece? A pessoa às vezes, ela não vem aqui nos 3 pontinhos e só escreve aqui dunas, tá? E o QGIS, por algum motivo, às vezes ele vai colocar esse arquivo em outro lugar qualquer. Eu vou vir aqui, ó, ia colocar aqui na raiz, tá? Eu vou salvar esse arquivo dunas para vocês terem ideia aqui na minha pastinha música, tá ok? Que está vazia. Eu vou clicar aqui, ó, dunas, salvar, dá um ok, beleza. Então tá aqui nosso arquivo dunas. Se a gente for aqui na nossa pasta música, music, está aqui o dunas. Só que no nosso arquivo aula Geo Boas Práticas, né, que é o nosso diretório de trabalho, não está o dunas. Beleza. E agora aqui eu vou salvar. Beleza? E vou dar aqui um arquivo novo. O projeto está salvo, está novo. Ok. Se eu abrir agora a pergunta que eu faço, será que ele vai localizar o arquivo dunas? E eu já adianto para vocês, ele vai localizar o arquivo dunas. Quer ver? Boas práticas, open. Tá aqui, ó, arquivo dunas, ó. Ele localizou, ele sabe o caminho, ele sabe onde está. Se eu vim aqui em botão, em propriedades com o botão direito, né? E vim aqui em informação, ó, o caminho desse arquivo é esse aqui, ó. Home, música, dunas.shape. Só que é o seguinte, quando eu vou mandar um arquivo do projeto para o cliente, o que a gente faz usualmente? Eu venho aqui, documentos, venho na pasta do projeto, ó, aulas de boas práticas, onde está todos os meus arquivos. Então eu venho aqui, ó, aula boas práticas, com o botão direito e venho aqui, dou um comprimir ou zipar e vou chamar aqui aula Geo Boas Práticas. Criar. Então tá aqui o nosso arquivo aula Geo Boas Práticas, ó. E mando para o meu cliente esse arquivo lá.
automaticamente ele vai descompactar, vai criar uma pasta igualzinho essa aqui, né, que é o nosso projeto, e ele vai executar o arquivo, vai abrir o arquivo proj e vai abrir o projeto. Só que lá no computador dele não existe a pasta music e muito menos os arquivos Dunas. Quer ver? É óbvio que você, né? Não precisa nem ver, mas eu vou mostrar por desencargo. Documentos. Vamos aqui. Acabamos de criar esse arquivo, aula prática, né? Aula geoboaspráticas.zip. Vou dar 2 cliques. Está aqui a nossa pasta de trabalho e tem somente o shape do Brasil, os solos do Brasil e nosso projeto QGZ. E nosso arquivo Dunas não está aqui e o cliente não vai receber esse arquivo. Então esse é um outro erro comum, a pessoa salva sem saber aonde e às vezes zipa tudo, manda para o cliente e o cliente não recebe o arquivo que a pessoa editou. Tá ok? Então eu vou excluir esse arquivo Dunas aqui do nosso projeto, porque a gente não vai ocupar mais. E eu acho que com isso praticamente a gente fecha, tá? Toda a nossa discussão agora, tá? Então a gente viu o projeto, o arquivo QGZ, o que ele é, o que ele faz, né? O que ele faz, o que ele não faz. A gente viu algumas boas práticas. Então vou frisar mais uma vez, por favor não usem acentos, nem espaço, nem caracteres especiais para nomear arquivos ou diretórios. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.